2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado que um espinho na carne, a saber, ou seja, qual é o espinho na carne? Um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim do que? De me não exaltar. Amém? O apóstolo Paulo, ele tinha muitas revelações de Deus. Foi um grande apóstolo, um homem muito usado por Deus. E para que ele não viesse se orgulhar, então Deus permitiu um espinho na carne. E ele disse que esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear ele. Ou seja, Paulo, ele foi muito açoitado, ele foi muito humilhado, muitas vezes preso. Então Deus permitiu, que isso acontecesse. E uma das razões para que isso acontecesse, dele ser açoitado, é porque Paulo pregava a verdade do Evangelho. Paulo pregava a verdade da graça. E os judeus naquela época, como nos dias de hoje também acontece, mas naquela época, ficavam furiosos, porque Paulo saiu pregando a graça de Deus. Ele saía pregando, por exemplo, um dos exemplos era que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Paulo dizia isso, pastor? Sim. Deixa aí a sua Bíblia marcada. Aliás, vou pedir para a Bíblia abrir ali, em Atos capítulo 17, versículo 24. Veja por que Paulo era açoitado e por que Paulo era tão odiado. Ele disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, lê comigo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Deus habita onde? Aqui. Como sempre falamos, ao terminar o culto, você vai para casa, ou vai passear, mas vai para casa. E aí o Senhor vai com você. Porque Ele habita onde? No teu coração. Ele não vai ficar aqui. Ele não mora aqui. Isso, Paulo estava pregando para os judeus, que não queriam aceitar isso. Porque o próprio Senhor Jesus já havia falado. Quando uma vez um dos discípulos, num dos discursos de Jesus na sinagoga, no templo mesmo, naquela época, ainda estava de pé o templo que foi construído por Herodes. O primeiro templo foi o templo de Salomão, que foi destruído. Depois o rei Herodes, que era gostava um pouco dos judeus, porque ele tinha interesse político, aí ele construiu o segundo templo, que é o templo de Herodes, que era do templo de Jesus, que também foi destruído. Porque eles estão esperando para construir o terceiro templo. Quem já ouviu falar disso? O terceiro templo. Você vê que a maioria daqui sabe. Porque Jesus disse, num dos discursos dos discípulos falaram: mestre, olha que construções bonitas. Isso está no capítulo 24 de Mateus. E Jesus falou para eles: vocês estão vendo isso aqui? Pois é, não ficará pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E foi. Depois da morte e ressurreição de Jesus, lá por volta dos anos 70, mais ou menos, já na era cristã, da contagem, nós estamos em 2024 para 2025. Então, lá por volta dos anos 70, esse templo de Herodes foi destruído. Então se cumpriu o que Jesus falou: nem ficaria pedra sobre pedra. E nunca mais se levantou o templo. Então Paulo recebeu essa revelação de quem? De Jesus. E ele saiu pregando a graça de Deus, dizendo: nós somos o templo do Espírito. Hoje Ele habita em nós. E não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita onde? Em quatro paredes? Não! Por isso que eu falei anteriormente, qual é o motivo da minha felicidade tem que ser de todos? Saber que Cristo habita em mim. Você já teve consciência disso? Você já chegou a essa consciência que Cristo habita em mim? Então Paulo ensinava isso. Vós sois o templo do Espírito Santo. Então ele saía a pregar sobre isso. Volta para Atos 17, 24, ali na tela.
Olha só, eu não quero sair daqui, porque vamos continuar depois no 2 Coríntios 12. Então Paulo dizia: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E ele disse mais, versículo 25 agora: nem tampouco é servido por mãos de homens. Deus não precisa de nada. Pastor, mas nós servimos a Deus aqui na igreja? Nós servimos a Deus quando servimos o próximo. Porque Deus não precisa de nada. Como que Deus é servido? Quando nós servimos uns aos outros. É isso que ele está falando. Então os religiosos que estavam acostumados a vida inteira que Deus habitava no templo, que o templo era a morada de Deus, e que eles serviam a Deus porque eles faziam os seus sacrifícios, porque eles faziam as suas oferendas, eles achavam, e até então, um período era assim, no Velho Testamento. Mas o Velho Testamento, ele teve início, ele teve um propósito e chegou ao fim. Quando Jesus veio e trouxe uma nova aliança, um novo ensinamento, um novo mandamento. Ele foi o próprio sacrifício. Como aprendemos aqui, o véu se rasgou. Antigamente, no Velho Testamento, era um único sacerdote, uma vez por ano, que entrava no Santo do Santo para oferecer o sacrifício. Jesus agora entra e oferece o sacrifício, o véu se rasga e agora todos nós temos acesso livre a Ele 24 horas por dia. Quem crê nisso, diga amém. Isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Então era isso que Paulo estava pregando, mas os judeus não aceitavam, não. Ele está falando contra a nossa religião. Por isso que também, deixa eu te mostrar um outro versículo aqui, vou pedir para a Bíblia colocar ali. E um dos seus discursos, Atos capítulo 21, abre aí em Atos 21. Quando pegaram Paulo para açoitar, para trazer uma sentença para ele, então eles estavam falando no Sinédrio, falando: olha, este homem, ele seduz as pessoas pregando isso, pregando aquilo. Então ali os judeus tendo o argumento por que eles estavam perseguindo Paulo. Aí eles dizem ali, ó, que ele clamando, ele diz assim, clamando: varões israelitas, acudi. Isso é os judeus falando: este é o homem, que eles pegaram Paulo, né, para açoitar. Este é o homem que por todas as partes ensina contra o povo. E contra o quê? A lei. Aí disse mais: contra a lei e contra este lugar. Então, contra a lei e contra este lugar. Que lugar? O templo dos judeus. Então, quem está entendendo? Você está entendendo? Eles ficaram furiosos. Como hoje, muitos religiosos, muitos crentes, não suportam quando a gente prega a verdade da graça, do Evangelho de Jesus. A mesma coisa, que Deus não habita aqui. Um crente ouvir isso, você já está acostumado, porque eu venho pregando isso há muito tempo, amém? Mas um crente que cresceu a vida inteira, que aqui Deus mora aqui, a pessoa chega até a idolatrar templos. Tem gente que idolatra templo, como os judeus idolatravam o templo de Salomão e outros templos. Só que Jesus falou para eles assim: não ficará pedra sobre pedra, e foi tudo destruído. Então, o Paulo pregava, ensinava isso, que agora o templo somos nós. E fez o quê? E profanou este santo lugar, que não era mais um santo lugar, porque agora o santo lugar quem é? O meu coração e o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. Talvez o que eu estou falando aqui, para alguns aqui, que negócio é esse? A vida inteira eu aprendi que isso é um santo lugar. Aquilo que a gente falou, irmãos, um dia se a igreja precisar de mudar de lugar, a gente já vai alugar um outro salão próximo aqui. Espero que não aconteça isso, porque esse local aqui é bom. Mas um exemplo: vai para outro lugar, aí vem para cá, aqui vira um mercado, vira uma academia. Vocês estão entendendo? Que aqui é só um salão. Quem está entendendo, diga amém. É só um salão. E é o que Paulo está falando. O santo lugar agora é o nosso coração, é o teu coração. Mas não entrava na cabeça deles. Então eles ficavam como? Furiosos. E outra coisa também, para a gente finalizar, deixa marcado em 2 Coríntios, onde você está. 2 Coríntios capítulo 12, e vem
aqui, e vem para 2 Coríntios capítulo 4. O título da minha Bíblia diz assim, se tiver na tua, você lê comigo: Jesus Cristo é o único assunto do ministério de quem? Pronto. Paulo não falava de outra coisa, a não ser Jesus. Paulo era 100% Jesus. 100% o Evangelho de Jesus, 100% o Evangelho da graça. Paulo não ficava preocupado com as liturgias do passado, com os dogmas do passado, ensinando doutrinas do passado, até porque ele entendeu em Cristo que aquilo não tinha mais valor, que agora é uma nova aliança. Então era isso o que Paulo recebeu, por isso ele diz, aqui em umas cartas de Corinto, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos tenho ensinado. Ele recebia do Senhor e ele ensinava. E o que ele ensinava é exatamente isso, que é um pouquinho, uma gotinha no oceano que nós estamos falando agora, do que é o Evangelho e a graça de Deus. Então, eles ficavam furiosos. Aí, então vamos agora voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 12, para a gente continuar. Então vamos ler de novo o versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, ele disse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, aonde ele ia, ele era açoitado, perseguido. O propósito de Deus era para ele não se orgulhar, mas Deus usava de que maneira esse propósito? Aquilo que nós acabamos de aprender aqui, era o que ele pregava e deixava os judeus, fariseus, religiosos furiosos, porque eles achavam que ele estava pregando contra a religião deles, contra a lei de Moisés, e isso deixava eles furiosos, e isso era um espinho na carne. Que aí, vamos agora dar continuidade, versículo 8. Aí o Paulo disse, acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor. Para quê? Para que se desviasse de mim. Então Paulo orava, Senhor, por favor, estou cansado de tanto apanhar, estou cansado de tanto ser perseguido, de não ser compreendido pelos meus próprios irmãos, porque o Paulo era um judeu também. Senhor, dá para me livrar disso. Ele orou, ele orava, como talvez você já orou por algo, pedindo, Deus, afasta de mim. E aí, qual foi a resposta? Versículo 9. E Jesus disse para ele o quê? Lê comigo em voz alta: a minha graça te basta. Amém? Então, quando Jesus falou isso, irmãos, olha aqui para mim: a minha graça te basta. Aqui está tudo que nós precisamos, irmãos. Aqui está toda a revelação que nós precisamos hoje. Porque quando Jesus disse para o Paulo, isso vale para nós, ele disse para o Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha graça é suficiente para você, Paulo. Você não precisa de mais nada. Como ele fala para mim, fala para você hoje, a minha graça te basta. Nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de rituais do Velho Testamento, nós não precisamos imitar Moisés, nós não precisamos imitar Elias, nós não precisamos imitar Davi. Foram grandes homens de Deus no ano passado, e todos eles morreram, mas Jesus morreu, mas ressuscitou e está o quê? Vivo. Por isso que em Hebreus capítulo 12 diz que nós temos que olhar para quem? Jesus, que é o autor e consumador do quê? Então, Jesus estava falando, Paulo, você já tem tudo. O dia que nós entendemos isso, irmãos, o dia que você entender isso, que você já tem tudo, que nós temos a graça, que nos salvou, e não foi por mérito nosso, não foi porque eu fiz por merecer. A graça de Deus nos alcançou porque Ele nos amou. Amém? Ele nos amou e Ele nos escolheu. Então não é por nosso mérito. Então não é porque eu faço uma consagração pesada e Deus me abençoou, porque eu me mato de tanto fazer um jejum, aí Deus vai abençoar. Não, Jesus nunca mandou fazer jejum para ser abençoado. Porque Ele disse para o Paulo, a minha graça te basta. As pessoas estão querendo encontrar meios para ser abençoado,
Sendo que o único meio é o quê? É a fé em Jesus, daquilo que já está feito. E o que ele fez? Ele morreu na cruz, ele se entregou na cruz, e o sacrifício dele foi perfeito. Quem crê que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Então por que às vezes a gente quer fazer algo para completar o sacrifício dele? Alguém diz, não, porque eu preciso pagar o preço, mas o preço já foi pago na cruz. Ou será que o que ele pagou não foi suficiente? Então tudo que eu quero fazer para melhorar o que Jesus fez, isso não é válido. E se eu fizer, eu não estarei debaixo do quê? Desta graça que lhe é suficiente. E aí eu vou dar graça caindo. Eu vou lembrando dos textos aqui, não sei se a Aline vai achar aí também, mas eu vou procurar que eu acho que eu tenho, que Paulo disse também, acho que em Gálatas, da graça tem descaído. Separados estáis de quem? Fale alto. Irmãos, a pior coisa é alguém estar separado de Cristo. Diga misericórdia. Diga, eu nunca quero estar separado de Cristo. Mas olha o que separa de Cristo. Separados estáis de Cristo. Vós o quê? Os que vos justificais pela lei, pelas obras da lei. Como o fariseu de Lucas 18. Jejuo 2 vezes na semana. Toda semana eu jejuo. Quer dizer, era algo que ele queria mostrar que ele fazia, e por isso ele tinha que ser abençoado. Quem conhece a parábola do fariseu e publicano? Ele diz, jejum 2 vezes a semana e o dízimo de tudo. E aí ele falou algumas coisas lá, não sou como os demais pecadores, se achava melhor. Aí veio o publicano e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Não falou nada do que fazer, porque talvez ele não fazia nada daquilo que o fariseu fazia. E ele só disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus disse, esse voltou para casa justificado. O religioso não, que se gabava do que fazia, que se mostrava de tanto jejuar. Ele não voltou para casa abençoado. Por quê? Porque ele estava caindo da graça. Por que da graça ele disse que tem descaído? Porque Jesus disse que a graça nos basta. A graça é suficiente, eu não preciso de mais nada, você não precisa de mais nada. Então, pastor, então é assim, é muito fácil. É crer. Quando Jesus chegou lá na aldeia de Marta e Maria, ele não falou para ela que ela tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer um sacrifício, fazer um jejum para ver se Lázaro ressuscitava. Ele mandou fazer isso, sim ou não? Tem que dar uma oferta para ver se Lázaro vai ressuscitar. Ele disse, não temos. Ele falou para ela, se creres, verás o quê? A glória de Deus. E elas falaram, eu creio, e Lázaro ressuscitou. Então, nós temos o que é suficiente. E o que nós temos que fazer é crer. É assumir o que já está feito. É assumir o que Cristo fez na cruz. A cruz de Cristo foi o último sacrifício. Eu não tenho que fazer um sacrifício. Deus não quer que você fique pegando as coisas da sua casa e venda para você dar oferta na igreja. Não é isso. Tem gente que vende geladeira. Você precisa da geladeira. Então Deus não quer que você fique vendendo a geladeira, que você fique vendendo o seu fogão, que você vende o sofá. Onde é que você vai sentar? Mas por incrível que pareça, tem gente que faz isso porque acha que tem que fazer um sacrifício. Tem gente que acha que tem que se matar de tanto fazer um jejum, a ponto de ficar doente, se torna até pecado, porque está destruindo o templo do Espírito Santo. E Jesus nunca pediu isso. Ele diz para nós, ele diz para Paulo, diz para nós, a minha graça te basta. Creia no que eu fiz e passa a assumir o que já está feito. Enquanto a gente fica perdendo tempo, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz? Por que Deus não me abençoa? É sempre a mesma história. Deus não te abençoa porque o teu sacrifício não foi perfeito. Deus não te abençoa porque você não fez o jejum da maneira correta. Aí eu se torna um círculo vicioso. E por isso o fariseu dizia, toda semana eu jejum. Porque para ele nunca estava satisfeito. Ele sempre faltava algo. Só que quem olha para a cruz já se sente satisfeito. Sabe que não falta nada. Por quê? Porque foi perfeito. Estou entendendo? Então, a graça de Deus é que nos fortalece. Paulo mesmo disse, quando estou fraco, eu estou forte. Por quê? Porque ele entendeu que a graça de Deus. Por isso que lá em Hebreus, abra em Hebreus capítulo
Aí diz no versículo 9: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então, primeiro ele fala que existem doutrinas várias. Tem muita doutrina, irmãos. Só que a doutrina que o apóstolo Paulo pregava era a doutrina de Jesus, do Evangelho. O ministério de Paulo, nós vemos lá em 2 Coríntios 4, que o assunto era o quê? O único assunto era Jesus. Então, a doutrina nossa hoje não tem que ser da religião, não tem que ser de coisas do passado que não valem mais para nós hoje. A doutrina nossa bíblica hoje, se alguém perguntar, pastor, qual que é a doutrina da tua igreja? A nossa doutrina tem que ser Evangelho de Jesus. Amém? Então Paulo está falando que existem várias doutrinas, e existe mesmo, várias doutrinas, e muitas delas doutrinas de homens, que pegam um versículo isolado na Bíblia, não leu antes e depois, e não leu o contexto, e faz segundo a sua interpretação da carne, e faz uma doutrina, e muita gente segue. Mas não é o caso aqui. Então ele disse assim, doutrinas várias e estranhas. Vamos ler de novo? Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. E tem muita doutrina que é estranha, não é verdade? Estou aqui para ficar falando mal de ninguém, que nós não temos que falar mal de ninguém nem julgar. Mas seja sincero, quem já viu um vídeo na internet de alguma igreja, algum irmão, que você olhou assim e falou, mas esse negócio é esquisito? Quem já viu? Está cheio de igreja. Você fala assim, isso não tem base bíblica nenhuma. Isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. E isso é muito estranho, isso. Não é verdade? Então ele está dizendo, há várias doutrinas várias e estranhas. Aí ele finaliza agora, porque bom é que o coração se fortifique com o quê? Com graça. Então o que interessa para nós, irmãos, olha para mim, é a graça de Deus. É o Evangelho de Jesus, é o Evangelho da graça. Quem quer estar sempre forte? Então se fortifique na graça. Quem tenta se fortificar na religião só vive fraco. Por isso que religiosos vivem oprimidos, vivem com sentimento de culpa, vivem se culpando e sempre com aquele sentimento, está me faltando algo. Por quê? Porque a graça que deveria ser suficiente, eles não estão vivendo. Quem vive religião vive na suficiência, mas quem vive na graça vive satisfeito, porque Jesus disse, a minha graça te basta. Mas os religiosos não. Estão sempre oprimidos, estão sempre com sentimento de culpa. Deus não me abençoou por isso, porque eu esqueci de fazer tal coisa. Deus Deus está de mal comigo, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Deus não vai me perdoar. Deus sempre com sentimento de culpa. Por isso Jesus disse, vinde a mim, vocês religiosos, vinde a mim, que todos vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, meu domínio. O que é o jugo de Jesus? É o Evangelho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele finaliza dizendo o quê? E encontrareis descanso para a vossa alma. O Evangelho traz descanso, a religião traz opressão, culpa, fardo pesado. Por isso ele finaliza depois do versículo 30, dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Leve. O que você prefere? A graça que basta ou a religião que vai fazer você ficar no círculo vicioso até você se cansar, e desculpa a sinceridade, até ficar doido? Porque eu conheço um monte de religiosos que ficou doido. A mente da pessoa se embaralhou. Entrou um espírito da loucura. A pessoa perdeu até o juízo. Então, fique com o Evangelho. Esse é o que eu peço por mim e por você. Diga graças a Deus.